Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um encontro do estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, avançando aí para o final já desse precioso livro. Hoje nós vamos meditar sobre o capítulo 23, e indo aí para a parte final então do ministério de Paulo. Nós temos acompanhado até então, no livro de Atos, o relato do início da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Os primeiros pais da igreja, os apóstolos, que começam o ministério ali em Jerusalém, mas que agora se espalham aí para todas as outras regiões, para a região da Ásia, da Macedônia, e mais para frente vai alcançar também a parte europeia ali de Roma, Espanha no segundo momento. Mas o livro de Atos então continua nos relatando esse crescimento do reino de Deus aqui, até comprovando aquela parábola que o nosso Senhor Jesus falou do grão de mostarda, que o reino de Deus era igual a um grão de mostarda que começava pequenininho, mas que crescia, então esse início desse crescimento aí, Mas antes da gente estudar o capítulo 23, vamos orar, pedir orientação de Deus para que possamos sair engrandecidos aqui desse momento. Papai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de estudarmos a sua palavra. Termos o privilégio de poder abrir as Sagradas Escrituras de forma livre, de forma espontânea, de forma desejosa. Muito obrigado, porque tudo isso são dons que o Senhor nos dá por meio do seu Santo Espírito. E nós somos gratos. Somos gratos também por mais essa semana que se passou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos trouxe aqui e então está conosco nesse momento. Mas te pedimos agora humildemente que o Senhor nos dirija por meio do seu Santo Espírito, porque nós não conseguimos ter qualquer entendimento, muito menos guardar e praticar estas palavras, se o seu Santo Espírito não agir em nós. Então nós pedimos humildemente que o seu Santo Espírito agora nos encha, para que a gente possa se engrandecer no que o Senhor tem a nos ensinar e principalmente para que nós nos tornemos praticantes de tudo isso e cada vez mais parecidos com o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que o teu nome seja glorificado, engrandecido e bendito. Por favor, nos dirija nesse momento e nós agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, antes de começar o capítulo 23, eu queria voltar só no versículo 30 do capítulo 22, que termina dizendo assim, então, No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-os a ele. Então, só para a gente contextualizar o capítulo 23, ele começa então nesse momento em que Paulo é levado ao sinédrio, aos principais líderes ali dos judeus, Então, o comandante do exército romano que tira Paulo lá do meio da confusão no pátio do templo, depois prende ele e até tem aquele momento que ele açoita Paulo e descobre que Paulo é um cidadão romano, ele fica até apavorado e agora quer se livrar desse problema. Então o que ele faz? Ele leva Paulo para os líderes judeus aqui no Sinédrio. Então o capítulo 23 começa nessa direção. E Paulo ele começa o capítulo 23 já dizendo sobre a consciência dele, que ele estava com a consciência limpa diante de Deus. Quer ver? No 23, no versículo 1. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência, até o dia de hoje. Então ele apresenta aqui para os principais, para os chefes, que ele tinha consciência limpa perante Deus. Isso é interessante, porque a gente não pode esquecer, e Paulo inclusive vai falar aqui na sequência, que ele era um fariseu. Então ele era alguém que conhecia a lei, era alguém que foi criado, na lei, criado aos pés de um mestre muito importante, Gamaliel, Então ele tinha esse conhecimento. E o fato dele se apresentar com a consciência limpa, então confrontava tudo que ele aprendeu e tudo que ele estudou anteriormente, ou tudo até que ele seguia. Lembrando que antes dele se converter, ele perseguia os cristãos por causa desse zelo da lei, Até a gente viu na passagem anterior que ele faz, no capítulo anterior, que ele faz questão de exaltar esse zelo que ele tinha pela lei, E aqui ele fala, eu tenho minha consciência totalmente limpa, totalmente tranquila. Eu era alguém que conhecia, mas hoje eu conheço algo muito mais superior.
né? Isso é importante, é quase que aquele processo, né, de alguém que olhou para frente e não volta mais, alguém muito convicto. E ele diz que isso dá tranquilidade perante Deus. E a gente vai perceber até na sequência aqui da passagem que isso gera no pessoal ali, principalmente no sumo sacerdote, uma indignação muito grande, né? Então, vendo no versículo 2, nós temos, né? Diante disso, o sumo sacerdote, Ananias, deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Ou seja, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele ficou tão indignado com o que Paulo disse, que ele mandou alguém dar um tapa na boca de Paulo, né? Como se fosse uma blasfêmia que ele estava falando, né? Aliás, essa cena ela é interessante, né? Porque ela vai nos remontar ao que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, né? No mesmo sinédrio, não era mais o mesmo sumo sacerdote, né? Na época do nosso Senhor Jesus era Caifás, mas na verdade quem falou inicialmente quando o Senhor Jesus toma a bufetada era Anás, né? Mas a cena é a mesma, né? Da mesma forma, Paulo responde com a verdade e apanha. Como o nosso Senhor Jesus, ele também falou a verdade naquele momento e apanhou. Agora tem algo importante aqui, porque a gente vai ver que a reação de Paulo é diferente da reação de Jesus. Paulo aqui ele vai agir com uma certa raiva e até falar, né, do sumo sacerdote, não sabendo que era o sumo sacerdote, mas falar de forma mais incisiva com ele, né? No versículo 3 nós temos, né? Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. É quase, o parede branqueada aqui, ele tem o mesmo intuito do sepulcro caiado, né? Quando nosso Senhor Jesus falava, ou seja, alguém morto, alguém sem vida, né? Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Então Paulo aqui está inclusive demonstrando, até de forma, entendo aqui de forma um pouco raivosa, mas falando a verdade, mas ele está mostrando para ele a incoerência dele, né? A hipocrisia dele, porque ele era alguém que era mestre da lei, o sumo sacerdote, né? Ele era alguém que era chefe da lei, detentor de todo o conhecimento, sabendo da justiça que deveria ser feita por meio primeiro de um julgamento, para depois tomar qualquer atitude violenta, seja de esbofetear, de apedrejar, do que quer que seja, mas não, ele simplesmente já manda alguém bater sem qualquer julgamento, e Paulo aqui se indigna com isso, ele fala, poxa não, que ele falou até de forma, né, mais ríspida, né, chamando até o sumo sacerdote de parede branqueada, mas revoltado com esse fato de ele ser um homem da lei e não julgar, não ser justo, né, dar um tapa na boca dele sem qualquer chance de julgamento, né. Mas aí continuando a gente percebe então que alguém chama a atenção de Paulo, né, indicando que ele estava falando com o sumo sacerdote, né. O versículo 4 diz assim, os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Então aqui eles chamam a atenção de Paulo e logo Paulo recua. Até porque Paulo vai chamar a nossa atenção aqui que ele respeitava as autoridades, indiferente delas estarem sendo justas ou não, né? Então o versículo 5 fala assim, Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Aqui é bacana isso, né? Porque mesmo ele estando revoltado, mesmo ele estando indignado pelo ato de injustiça que fizeram com ele, sem dar qualquer chance dele se defender, já bateram nele, ele respeita a posição do sumo sacerdote, entendendo ele como o líder máximo ali dos judeus, né? Então ele fala, tá certo, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, eu errei, e não é esse o ponto, né? Mas aí ele fala algo bem interessante, né? Ele faz algo bem interessante. Então quando ele percebe ali que já está um circo armado, e o negócio já estava indo para um lado negativo para ele, ele usa de uma artimanha bem interessante aqui, né? Então se a gente pegar, por exemplo, do versículo 6 ao 8, a gente vai perceber que ele usa a diferença que há de entendimento dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus e os saduceus, como a gente já viu anteriormente, mas até reforçando aqui, eram os dois grupos religiosos que lideravam ali o templo, né? Os saduceus, eles até tinham o direito de ter o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote, ele era um saduceu. E os fariseus eram os estudiosos da lei, né? Os que cuidavam mais da parte jurídica da lei. E como Paulo sabia que tinha uma divergência de pensamento deles, né?
que eles não concordavam em alguns pontos, ele usa um desses pontos para também ter algum favor diante disso. Então, dos versículos 6 a 8, nós temos assim: Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos, que era exatamente o ponto de discórdia, né, entre os fariseus e os saduceus. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Então, Paulo, sabendo, né, que os saduceus não concordavam com a ressurreição e os fariseus sim, ele toma posse disso, né, para que haja para que haja uma mudança de foco, né? O foco então era ir para cima de Paulo, julgar ele injustamente e trazer para ele a condenação que eles queriam trazer para todos os apóstolos ali, né? Lembramos aqui que eles já tinham matado então André, né? Tentaram também matar Pedro, já tinham perseguido um monte de cristãos e provavelmente Paulo ia para a mesma linha. Eles tinham o objetivo aqui então de tirar a vida de Paulo. Mas Paulo, sabendo disso, então, ele usa dessa artimanha. Ele joga um assunto na mesa que ele sabe que vai dar problema entre os fariseus e saduceus. No 9, nós lemos assim: Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Então aí deu certo a tática dele, né? Porque alguns dos fariseus já foram para o lado deles, né? Lembrando, gente, que existiram muitos fariseus que se converteram a Cristo, né? Então a gente lembra do caso de Nicodemos, que era um fariseu e se converteu a Cristo. O próprio Gamaliel, que era o mestre de Paulo, não dá para saber se ele se converteu. Mas a gente sabe que Gamaliel defendeu os cristãos lá no começo, no sentido de, quando Gamaliel fala, né, poxa, se eles... ele falava que se realmente Cristo não fosse alguém importante, toda a rebelião que eles poderiam trazer um dia ia se findar, como aconteceu com todos os outros que antes de Cristo se proclamavam o Messias ou alguém que tinha essa força de libertação do povo judaico, né? Então aqui, alguns desses que provavelmente estavam balançados em cima do muro, né? Cria, não cria, defenderam Paulo, ou seja, a tática dele acabou dando certo, né? Continuando, no 10 nós vemos: a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Olha que coisa interessante, gente. Olha que ponto chegou a violência deles. O comandante, que era alguém de guerra, né, um homem que estava acostumado com momentos assim, né, com momentos de violência, ele fica preocupado que a violência deles pudesse despedaçar Paulo. Você imagina como eles estavam indo para cima de Paulo, a maluquice que estava, a ponto dele ficar com esse medo, né? E aqui ele teve uma atitude até bem sensata, até porque, lembrando, ele estava amedrontado pelo fato de Paulo ser um cidadão romano. Você imagina se alguém faz alguma coisa com Paulo ali, sendo ele um cidadão romano, como é que o comandante ia explicar isso para os seus superiores? Que um romano foi, né, ou agredido, ou até morto por um judeu. Para o comandante ia ser algo assim de extremo problema, né? Ele ia ter que responder por esse crime aí também, por ter deixado um cidadão romano, então, passar por uma situação dessa. Então ele vai lá e tira Paulo do meio, né? No capítulo 11, no versículo 11, nós vemos: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, né, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. E aí então a gente vê aqui mais uma vez a ação de Deus fortalecendo Paulo, né, mostrando como Deus é maravilhoso, né? Às vezes, nesses momentos de perseguição, de luta, né, momentos que a gente vai ter que defender o nome de Cristo,
Deus sabe que isso vai trazer também para a gente alguns momentos de desânimo, de medo, mesmo sabendo, mesmo estando cheio do Espírito, né? Eu hoje estava até meditando, por exemplo, naquela passagem que Elias, ele mata os 400 profetas de Baal. No dia seguinte, ele matou os 400 profetas de Baal, vendo todo o poder de Deus ali, que não fez nada com a fogueira desses profetas, e na fogueira dele fez tudo, mas no dia seguinte ele estava tremendo de medo de Jezabel. Ou seja, isso mostra o quanto às vezes a gente tem variações nesse sentido de fé, né? Isso faz parte, são homens maravilhosos de Deus tiveram isso, né? Verdadeiros heróis da fé, ditos como heróis da fé, vacilaram em vários momentos. Aqui provavelmente não diz que Paulo vacilou, mas Deus aparece para ele para fortalecer ele. Cara, fica tranquilo, eu estou contigo e você vai para Roma. Do mesmo jeito que você testemunhou o meu nome em Jerusalém, você vai testemunhar do meu nome em Roma. Mostrando que Deus está no comando de tudo. Mostrando que nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que seja a vontade de Deus. Então, se Deus tem um propósito para nós, mesmo diante das tramas, mesmo diante das perseguições, mesmo diante de situações que, né, pensam até que vão te, como diz o texto aqui, né, ele fala despedaçar, Deus nos protege e usando as mais diversas pessoas, né? Nesse caso aqui, Deus está usando um comandante romano, um ateu provavelmente, né, ou alguém que tinha o Deus lá, tinha o imperador como Deus, mas alguém que não era um servo dele, né? Deus usa também as pessoas de todas as espécies aí para nos salvar. Do 12 ao 14 nós vamos ver então o começo de uma trama para eles pegarem Paulo, né? Então nós vemos assim, do 12 ao 14. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mas mais de 40 homens estavam envolvidos nesta conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sobre maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Olha o nível de cegueira que esses caras chegaram. Aqui ele não fala, né, se era líder ou não, ele fala alguns do povo judeu, né? Mas eles chegaram a um ponto de maldade, um ponto de perversidade tão grande, que eles prometem, eles juram, eles fazem um voto. E engraçado aqui que eles fazem um voto para Deus, né? De que não comeriam e enquanto Paulo não fosse morto. 40 homens, gente. Mais de 40 homens. Olha que ponto. O negócio é tão... É engraçado isso, né? A gente às vezes não dá muita atenção a isso, mas não tem como, né? Ou você é amigo de Deus e a partir então da vinda de Cristo, conhecendo Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador e Deus também, ou você é inimigo. Essas pessoas aqui, por que eu chamo a atenção disso? Porque eles achavam aqui que eles estavam fazendo algo em favor de Deus. Eles não estavam fazendo isso, a maldade do coração deles aqui não era uma maldade alheia, era uma maldade de alguém que se dizia servir a Deus. Então eles fazem um voto para prender Paulo, porque eles acreditavam que Paulo era um mentiroso, né? Um blasfemador, e na lei antiga, né? No Antigo Testamento, eles tinham essa questão de matar aqueles que blasfemavam, né? Eles têm essa convicção tão grande e errada, eles estão tão cegos, que eles acham que estão fazendo um favor para Deus. Por exemplo, se a gente for fazer uma aplicação hoje direta, é o caso do Estado Islâmico, né? Então, não todos, né? Também não podemos julgar, até porque o islamismo também ele é dividido em algumas áreas, né? Mas você tem, acho que se não me engano, são os jihadistas, né? Que são aqueles que são radicais, eles representam uma quantidade pequena, tá? Eles não são uma quantidade grande. Se não me falha a memória, algo em torno de 5% dos islâmicos, eles são esses jihadistas, né, que são esses radicais, né? Eles, por exemplo, eles matam em nome de Deus hoje, se dizendo em uma obra santa, e na verdade a gente sabe que não é. É o mesmo caso aqui, né? Às vezes o nível de religiosidade de uma pessoa se torna tamanha que ele fica cego. Ele fica cego até para as maldades e para as atrocidades que ele comete numa possível
defesa do nome de Deus, que mais uma vez a gente sabe que não é verdade. Uma coisa bem bacana é isso, né? Aliás, esse domingo nós estávamos aqui prestando culto e veio a informação de que os israelitas estavam fazendo uma oração mundial para a volta do Messias, né? É impressionante como eles têm na vinda do Messias como algo de guerra, como algo assim, de alguém que vai livrar eles com mão forte. E aí você imagina para esses caras aqui esperando alguém com essa mão forte, e vem Jesus, manso, calmo, andando com o povo, andando com pecadores, e eles esperando essa pessoa, né, totalmente diferenciada, que ia, na época deles aqui, ia destruir o imperador, o império de Roma, a escravidão que eles estavam vivendo por Roma, né, e vem Jesus daquele jeito. Que é a mesma forma que os judeus continuam enxergando hoje. Eles oraram domingo esperando esse Messias vitorioso, esse Messias poderoso. Jesus é muito mais do que isso. Ele é muito poderoso. Ele é muito... ele tem todo o reino. No final, quando ele vier para julgar o mundo a segunda vez, esse poder vai ser exercido, ele vai mostrar a sua justiça, mas a gente não pode esquecer nunca que ele é o cordeiro e o leão. Então, da mesma forma que como o leão ele é esse vencedor, ele é essa pessoa que tem todo o poder, né? O leão representa esse poder da selva, né? Não é à toa que a gente fala que o leão é o rei da selva, né? Então é representando esse reinado poderoso de Cristo, mas também é o cordeiro, que é aquele que dá a vida pelos seus escolhidos, aquele que dá a vida para aqueles que ele ama. Então é essa a dinâmica, né? E Jesus, ele vem então com essa vertente e eles não reconhecem porque eles tinham isso, né? Para eles não interessava, né, muito essa questão dos outros povos. Tudo bem que tinha um aspecto aqui também que eles acompanharam, né? Por exemplo, quando Deus pede para eles conquistarem a terra prometida, Deus até fala que eles tinham que matar os povos. Ali tem, na história deles acontece isso em determinado momento, mas é naquele momento específico, não para sempre. Eles continuam presos, né, àquele momento. E aí então eles montam um plano, né, no versículo 15 nós vemos, né? Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês, com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Ou seja, então eles fazem esse voto e já fazem um plano para matar Paulo. Então pede para que os líderes chamem Paulo ali, para que Paulo para que Paulo então pudesse ser morto por eles, né? Do 16 ao 21 nós vamos perceber mais uma vez a intervenção de Deus aqui, nesse caso por intermédio do sobrinho de Paulo, né? Então do 16 ao 21 nós temos: entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento desta conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me para que trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? E ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer. Por mais que 40 deles estão preparando uma emboscada... Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. Então aqui o sobrinho de Paulo ouve a história e leva para o comandante. Uma pergunta que eu comecei a fazer, né? Poxa, como é que o sobrinho de Paulo conseguiu descobrir isso? De duas situações. Ou alguém que estava ali dentro. Eu não acredito que esses 40, eles saíram falando para todo mundo: fizemos voto que se a gente não matar Paulo, nós não vamos comer.
Eles fizeram algo, até porque eles iam fazer isso de forma, era um plano para trazer Paulo, eles acho que mantiveram isso em segredo. Então, provavelmente, ou o sobrinho de Paulo estava na reunião, né, fazia parte ali daquele meio e participou da reunião para ter essa informação, ou então alguém contou isso para o sobrinho dele. Por isso que para mim é clara a intervenção de Deus aqui. Ou seja, ou Deus pôs Paulo ali, o sobrinho de Paulo ali na reunião para que ele soubesse e pudesse então levar a informação para Paulo e depois para o comandante, ou então um informante que levou para o sobrinho dele para que pudesse falar isso então para ele e para o comandante. É maravilhoso isso, mais uma vez, porque não era o tempo de Paulo, a gente até viu que Deus falou para ele que ele ia para Roma, né? E não adianta, podem tramar o que for, se não for da vontade de Deus. Não digo nem da vontade, né? Porque eu acho que a vontade de Deus não é que ninguém passe por isso, né? Mas se não for os propósitos de Deus, né, não acontece. Nenhum fio de cabelo vai ser tirado da nossa cabeça por qualquer que seja a trama, por quem quer que seja, por qualquer voto que se aconteça. E, gente, aqui tem um lado importante, né? Eles fizeram um voto. Se a gente trouxesse hoje uma aplicação diária de alguém que faz uma macumba contra nós, eu não conheço muito, né, mas eu acho que é macumba, tem outra, aquelas negócio de amarração, né, de amarrações, simpatia, coisa nesse sentido. E se alguém fizer isso contra nós, não é o mesmo sentido? Não é a mesma aplicação aqui? Né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando nós estamos vivendo em comunhão plena com Deus, quando nós vivemos os propósitos de Deus, e quando nós estamos seguindo conforme as suas orientações, essas coisas não nos afetam, não vão nos afetar. A gente não precisa ficar preocupado com isso. Nós devemos estar preocupados quando nós não estamos em comunhão com Deus, quando nós não andamos com Ele, quando nós não obedecemos os seus decretos. Aí sim é o problema. Não há uma maldição que alguém possa ter jogado, uma macumba, uma simpatia, qualquer outra coisa que seja, né? Não tem jeito. Se Deus não tem nada contra nós, se Ele já tem um plano definido, e lembra que Efésios 2 fala que Ele já nos preparou obras para que nós andemos por ela, então enquanto essas obras não forem cumpridas, nós não vamos ser entregues na mão de ninguém. A gente não pode esquecer que Deus não mente, que Deus não muda, e o que Ele preparou está preparado. O que Deus disse está dito e vai acontecer. É o único que consegue manter 100% do que diz. Então, se Ele nos disse que preparou boas obras para que a gente ande por elas já na eternidade, enquanto a gente não terminar essas boas obras, ninguém faz nada com a gente. Só depois de ter cumprido o propósito de Deus é que nós iremos, e olha, não vai ser por isso. Nós iremos porque nós vamos ser chamados por Deus para estar na companhia dEle, e não porque alguém fez macumba, simpatia ou qualquer outra coisa afim. Então é importante, acho que essa passagem nos chama a atenção para esse ponto aqui, né? Mas tanto o suprimento de Deus para salvar a vida de Paulo, enviando o sobrinho dele então para que relatasse isso para ele, para o comandante, como também, né, nenhuma simpatia aqui, nada pode nos afastar, né? Então nós vamos perceber agora a intervenção mais uma vez do comandante. Aliás, eu fico imaginando o coitado desse comandante, né? Ele estava apavorado desde o capítulo 22 que a gente viu, né? Porque ele açoitou um cidadão romano, lembrando que quando ele pergunta para Paulo se Paulo era um cidadão romano, Paulo ainda dá uma cutucada nele, fala, ó, eu sou cidadão romano de nascença. E o comandante, não, eu paguei caro para ter o meu direito de ser cidadão romano. Ou seja, o comandante nem era um romano puro, era alguém que tinha comprado o direito de ser romano. E Paulo não era puro. Então imagina como é que estava a cabeça do coitado do comandante aqui, né? Desesperado porque ele tinha mandado açoitar um cidadão romano. Depois ele vê lá todo o alvoroço, ele leva eles para os líderes judeus pensando que ia ter paz, pelo contrário, mais confusão ainda, a ponto dos caras quererem matar Paulo também. Ele tira Paulo de lá. E agora vem essa informação, ele devia estar apavorado. Ele falou, enquanto eu não passar esse problema para frente, eu não durmo. Devia ser a dinâmica dele, né? Mas nós vamos perceber isso aqui na leitura do 22 ao 25, que diz assim, né? O comandante pediu o rapaz e recomendou, não diga a ninguém que você me contou isso, até para guardar segredo do que o comandante já sabia, né? Do 23. Então ele chamou 2 dos seus centuriões
e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavalheiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montaria para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos. Então aqui, olha, gente, olha a preocupação deste comandante. É fantástico isso, porque mais uma vez, a própria questão do comandante ter açoitado Paulo lá, e aí olha como às vezes a gente não entende o propósito de Deus, mas aqui começa a se compor um propósito maior. Ele apanhou, a gente podia falar, poxa, mas por que Deus não protegeu Paulo em ser açoitado? Mas quando Paulo foi açoitado e fala que é um cidadão romano e o comandante entra em total desespero por causa disso, com medo do que poderia acontecer com ele, ele fica então agora preocupadíssimo com a vida de Paulo. Deus colocou na vida de Paulo aqui alguém que vai proteger ele. Ele manda 200 soldados, 70 lanceiros. Olha aí, olha a comitiva que ele manda, 70 cavalheiros, desculpa, né, 200 soldados e 200 lanceiros. Olha a equipe que ele manda para proteger Paulo. Deus não é muito bom? Está usando, olha o poder de Deus. Ele está usando o poder bélico romano para proteger um dos seus escolhidos. Não é maravilhoso isso? A gente às vezes não considera, a gente acha que as coisas acontecem sem o governo, sem o comando, mas tudo acontece sobre o governo dele. Aqui ele está protegendo Paulo assim de forma maravilhosa, usando o comandante e usando as tropas romanas para levar Paulo em segurança ao governador. Mas aqui também ele fala que ele vai, o comandante agora falou, olha, não tem jeito, eu vou ter que mandar ele para o governador, porque o negócio, eu até acho que o comandante aqui ele foi um pouco, ele agiu com uma intenção meio distorcida no começo. Ele podia ter levado Paulo direto para o governador, porque Paulo era um cidadão romano. Mas como ele sabia que ele também tinha um pouco de culpa por ter açoitado Paulo, ele leva para os líderes judeus, para entender o que estava acontecendo. Né? Até para ver se a coisa se acalmava ali, se resolvia ali. Mas como ele viu que não resolveu, ele falou, agora não tem muito jeito, eu vou ter que levar ele para o governador, que é alguém que tem, é uma autoridade acima de mim, e se acontecer alguma coisa já não sou mais eu, né? É o governador que está responsável por Paulo. E aí então ele escreve a seguinte carta para Félix, né, que é o governador então lá na região da Cesareia. Cláudio Lisias, que é o comandante, né, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Existe um homem que foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com as minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele era cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o para o sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentem-se a Vossa Excelência aquilo que tem contra eles. Então aqui nós percebemos essa carta que ele escreve para Félix, né, o governador, mas ele aqui, mais uma vez, você vê, olha que coisa, ele não fala dos açoites, ele não fala que prendeu Paulo, ele fala, ó, muito pelo contrário, ele se põe aqui como alguém salvador da pátria, né? Não, ele estava lá no meio, sofrendo agressões, eu tirei ele de lá, depois levei para o sinédrio, agora estou apresentando ele para você. Em nenhum momento ele relata o que ele fez de mal, aqui é uma coisa assim, né, maluca, né? As pessoas têm medo de assumir o que fazem, né? E esse comandante aqui está exatamente dizendo isso. Mas, por um outro lado, de qualquer forma, ele age aqui até em favor de Paulo, em favor do plano de Deus. Então, tirando ele lá da região de Jerusalém, que ele realmente estava correndo um risco bem grande ali, leva ele então para Cesareia. E Cesareia já é um lugar menos hostil, né? Porque em Jerusalém, mesmo que vá uma comitiva até Cesareia, e nós vamos perceber no capítulo seguinte, não é o mesmo clima hostil de Jerusalém, que estava o povo inteiro querendo. O povo, na verdade, induzido pelos líderes religiosos, né, perseguiam Paulo. Mais uma vez a gente lembra que os 40 aqui não eram pessoas
não indicam aqui que eram líderes, fariseus ou saduceus, indicam como 40 judeus, né? Então mostrando que o povo também estava indignado com Paulo. E também, aliás eu não falei quando a gente viu a passagem, mas acho que cabe lembrar também, olha como os líderes manipulam a população, né? O que tem de líder, gente, hoje que manipula e usa as pessoas para que os seus propósitos sejam cumpridos, né? Então no caso o sumo sacerdote, o sinédrio, que era a liderança ali, como eles usavam o povo, eles usaram o povo, né, para também na época de Jesus, na época da crucificação de Jesus, estão usando aqui de novo tudo isso para que o poder deles, né, o próprio Senhor Jesus combateu muito isso, eles não estavam muito preocupados com a lei de Deus, eles eram legalistas, eles faziam aquilo para se manter com a glória, para se colocar na posição de alguém de relevância, né, por conhecer a lei de Deus, por praticar, entre aspas, a lei de Deus, porque eles mesmos, eles impunham que os outros deveriam seguir a lei de Deus, mas eles mesmos não praticavam. Inclusive que a gente percebe hoje aqui no começo do 23, eles batendo em Paulo de forma injusta, né? O sumo sacerdote mandando dar uma bufetada sem qualquer julgamento, né? Então mostrando também que a hipocrisia era grande, né? No capítulo então 31 a 33 nós vemos esse translado, né? A mudança de Paulo para Jerusalém, diz assim: os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipatride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. Então aqui eles conseguem cumprir com êxito, né, a missão de tirar Paulo de Jerusalém e levar para Cesareia, entregar eles para o governador Félix, né? A cavalaria, né, os 70 cavalaristas acompanham Paulo aí até essa cidade aqui, né, com um nome difícil, Antipatride, né? Depois ele vai com os soldados e com os lanceiros aqui, mas eles conseguem então chegar até Félix. E no 34 e 35 nós vemos então o governador recebendo ele, que diz, né? O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informando que ele era da Cilícia, disse: ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob a custódia no palácio de Herodes. Então nós percebemos aqui que o governador recebe ele, deixa ele então sob custódia, né? Ou seja, faz com que ele fique preso até que os acusadores pudessem chegar ali para que eles tivessem um julgamento justo. Pelo menos ele está sendo aqui de certa forma coerente, né? Vai dar a chance de um julgamento justo para Paulo, né? Esperando que os acusadores cheguem, né? E façam as acusações e ele possa julgar justamente quem era ou quem não era culpado. É engraçado porque a atitude dele no final desse capítulo confronta com a atitude do sumo sacerdote no começo do capítulo, mostrando e lembrando que o sumo sacerdote era alguém que deveria seguir e guardar a lei, né? Alguém que conhecia a lei de Deus. Félix aqui não tinha qualquer conhecimento da lei e da justiça de Deus, mas o sumo sacerdote tinha. E Félix, ao contrário do sumo sacerdote, que era alguém hipócrita, que seguia a lei, mas não praticava a lei, ele então aguarda o julgamento, né? Então aqui a gente finda o capítulo 23. Eu queria pensar aqui, só para a gente finalizar, dois pontos importantes aqui, para a gente meditar, né? Primeiro, a injustiça, né, dos fariseus e dos saduceus. E por que pensar na injustiça deles? Gente, a gente nunca pode tirar da mente que quando o nosso Senhor Jesus veio, e até aqui nesse princípio de igreja, os fariseus e os saduceus eram os líderes religiosos, eram aqueles que representavam o povo diante de Deus. Se a gente for lembrar da dinâmica do culto de Israel, por exemplo, somente o sumo sacerdote ele tinha permissão para entrar no lugar santo dos santos. Quando a gente pensa, por que Deus ele estabeleceu o tabernáculo, os locais, foi exatamente para restringir o acesso, não por causa das pessoas e não porque Deus quisesse ser alguém que tivesse restrição ao acesso, mas por sua santidade. Quando a gente está de frente da santidade de Deus
se nós não formos santos iguais a Ele, nós morreremos. Porque a justiça dele é tamanha que não tem como você conhecer a glória de Deus por causa da sua santidade e ficar vivo, né? O sumo sacerdote, para ele entrar no lugar santo dos santos, que era onde a glória de Deus se manifestava, ele só podia entrar uma vez por ano, numa data específica, e cumprir todo o ritual de expiação prévia, provisória. Por que prévia e provisória? Porque quando ele fazia aquela expiação, matando o cordeiro, aspergindo sangue, fazendo o que a lei de Moisés pedia, aquilo apontava para a santidade de Cristo, do Messias. Então ele podia entrar não em nome dele, ele podia entrar em nome do Messias também, mas do Messias que ainda não tinha vindo. Por isso que ele tinha que fazer todo aquele ritual. Mas não era para ele, não era purificação pelos méritos dele, porque ele matou o cordeirinho, não, porque aquele cordeirinho que ele matou, aquele sangue que foi aspergido, representava o sangue do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo e viria no futuro. Então essa era a dinâmica, ele só podia entrar no lugar santo dos santos por causa de Jesus também, mas ele ainda não tinha, como Jesus não tinha vindo, eles ainda não tinham essa condição, então eles tinham essa prefiguração, né? Hoje, até essa semana eu estava explicando sobre a questão do véu que foi rasgado. Quando Jesus vem e cumpre isso, então está efetivo. Aliás, é outro ponto, né? Tem muita gente que confunde por que a gente não faz sacrifício mais hoje. Porque os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, eles apontavam para o Cristo que viria. Era uma forma de eu reconhecer a Deus, olha, eu creio na provisão que o Senhor me dará, por meio do Messias que o Senhor vai enviar. Mas a partir do momento que Jesus vem e cumpre, então a lei vai para a cruz e morre em nosso favor, levando sobre si as nossas enfermidades e o nosso pecado, agora o sacrifício foi feito. Nós hoje fazemos algo parecido, que é a participação da ceia. Por isso que o Senhor Jesus estipulou na nova aliança a ceia. É a forma que a gente traz isso em mente. Eles traziam em mente, no passado, por essa expiação. Nós trazemos em mente participando da ceia, né? Então, quando a gente está lá comendo pão, lembrando que nós estamos ali lembrando do corpo de Cristo que foi esmagado na cruz. Quando nós bebemos o suco de uva, representando o vinho, representando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz em nosso favor, nós também estamos lembrando isso. Só que tem essa diferença. Como o véu foi rasgado por aquele que é único e digno, e hoje, ao ter morrido para mim, nascido para Cristo, participar do seu reino, ser teu filho, é filho de Deus, né, por meio de Jesus Cristo, e ter a habitação hoje do Espírito Santo, que me garante essa santificação em Cristo, eu tenho o direito de entrar na presença de Deus no Santo dos Santos. Por quê? Porque é o mesmo Cristo que permitia o sumo sacerdote, é o que permite agora, com a diferença que agora ele já veio e nós temos essa oportunidade, né? Mas olha, voltando aqui ao ponto, então esse sumo sacerdote, que foi o injusto aqui no começo do capítulo, era o que tinha direito de entrar na presença de Deus, gente. Ele era alguém que representava Deus. E mostra o tamanho da hipocrisia deles. Era alguém que deveria ser puro, ou buscar a pureza, ou buscar a Deus, buscar a orientação de Deus, do Espírito Santo. Muito pelo contrário, a gente percebe em todo o Novo Testamento, nos Evangelhos, aqui no livro de Atos, que eles na verdade estão em busca do próprio direito deles, da justiça que eles acham certa, do que eles pegaram da lei de Deus, deturparam, que mudaram, né, e trouxeram as suas tradições para a lei de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. E infelizmente nós, às vezes, temos essa mania, né, de nos acharmos religiosos e agindo corretamente, mas no final das contas nós estamos agindo incorretamente. Um exemplo disso, como uma aplicação prática, e por que eu acho que vale a pena a gente pensar nisso? Quando alguém peca, um pecado que a gente possa aqui aos nossos olhos julgar agressivo, né? E essa pessoa, ela é recriminada na igreja, ela é afastada da igreja. Será que a gente não está agindo com essa injustiça? Será que a gente está esquecendo
que o nosso Senhor Jesus, que é o nosso maior exemplo de como nós devemos andar, quando veio aqui, andou com esses doentes, andou com prostitutas, andou com publicanos, andou com pessoas, né, com ladrões também? Será que a gente não está indo na mesma linha desses fariseus? Numa falsa religiosidade por julgar, não, mas ele pecou contra Deus. Ele está errado. E aí a gente toma uma postura igual a deles? Isso é algo que a gente precisa estar atento. Estar atento porque Deus veio para os sãos. Veja, nós não temos que concordar com o liberalismo, nós não temos que concordar com esses pecados, mas nós não podemos julgar, nós não podemos afastar as pessoas, nós não podemos deixar de dar amor para essas pessoas. Essas pessoas precisam de amor, essas pessoas precisam de evangelho, essas pessoas precisam de Deus. Deus é amor. Vamos em determinado momento disciplinar, vamos em determinado momento repreender, tudo isso faz parte, mas em amor, e não afastar, e não excluir, né? Eu entendo que até falar, mas Paulo em 1 Coríntios fala que se, né, disciplinar uma, duas, expulsa. Ok, vai ter situações extremas que nós não vamos ter jeito, não vai ter situação, infelizmente o caso é. Mas será que a gente está chegando nessa situação extrema mesmo? Será que a gente não está julgando pessoas que nem o sumo sacerdote fez e Paulo fica indignado de forma muito rápida e dando para elas consequências que poderiam ser tratadas de maneira melhor? Isso é um ponto importante para a gente pensar. Outro ponto que eu queria deixar aqui para a gente é, mais uma vez, eu falei já durante o estudo aqui várias vezes, mas eu acho que vale a pena a gente refrisar os livramentos que Deus nos dá. Gente, durante a nossa caminhada, a gente não vai ver muitos deles. Eu acho que Paulo aqui, quando estava passando por essas coisas, ele nem imaginava o que Deus estava fazendo. Né? Em determinado momento Deus fala com ele, anima ele, fortalece, ali ele percebe, mas em tantos outros momentos eu acho que Paulo nem sabia. Ou seja, isso mostra para a gente o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos protege, o quanto Deus nos livra do mal. E a gente muitas vezes nem agradece. Por quê? Porque a gente está tão pautado a coisas visíveis, né? Quando acontece algo grande que Deus faz por nós e é visível e é notável, a gente até agradece. Ou pelo menos eu acredito que alguns agradeçam, né? Deveríamos agradecer. Mas e os livramentos que a gente tem diariamente, que a gente nem percebe, a gente nem vê, né? Os perigos que a gente corre, Deus vai lá e intervém na situação para que a gente seja liberto daquela situação, né? Então é muito importante a gente lembrar disso. Nenhum fio de cabelo vai cair de nossa cabeça sem que seja a vontade e os propósitos de Deus. Temos que ter fé nisso, temos que acreditar nisso. Nós temos um Deus, o único Deus que é fiel, é justo e coopera para o bem daqueles que o amam. É que infelizmente a gente confunde o bem com os nossos desejos, o bem com o que a gente espera, mas a gente não pode, a gente tem que confiar o bem. Eu vou dar um exemplo disso que eu acho que vale a pena. É muito difícil isso que eu vou falar, eu mesmo não sei o que aconteceria se eu passasse por isso, mas a gente tem que ter esse propósito. Por exemplo, será que se Deus permitir que a vida de uma criança seja tirada, porque Deus enxergou lá na frente que essa criança se desviaria do caminho e perderia a vida eterna, perderia não, ou nunca alcançaria a vida eterna, será que Ele não agiu bem com essa criança? E se a gente olhar friamente, principalmente os pais, vão falar que Deus agiu mal. Mas por quê? Porque a gente está pensando nessa vida, nas coisas daqui, e esquece da eternidade. Mas e se Deus fez isso para livrar essa criança desse mundo e fazer com que essa criança possa ter a vida eterna? Eu penso muito num caso, não sei se vocês vão lembrar, de um menino sírio, um refugiado sírio que foi pego na Itália morto, né? Os pais sobreviveram, mas ele estava morto. Lógico, não estou dizendo que é uma situação que a gente vai ficar alegre, uma situação que a gente vai concordar, não é isso. Não tô julgando aqui o nosso sentimento de perda. Isso faz parte, mas a gente não pode criticar Deus por isso. Será? Nós cremos aqui, eu pelo menos tenho a crença que quem ainda não tem consciência vai para o céu.
Então uma criança de 5 anos vai para o céu. Essa criança foi para o céu, vai ter a vida eterna. E os pais delas, provavelmente não. Eles podem até ser, se eles se converterem a Cristo, aí para onde eles foram, mas se eles continuarem, eram islâmicos, né? Se eles continuassem ou continuaram seguindo o islamismo, não vão para o céu. E aí Deus agiu bem com quem? Com a criança que morreu ou com os pais que ficaram vivos? Então a gente precisa ter em mente que Deus age conforme o bem e os seus propósitos. E Ele nos livra maravilhosamente. E para não esquecer aqui que a gente falou lá do voto que eles fizeram, indiferente de macumba, de simpatia, de qualquer coisa que possam fazer contra nós, nada nos alcança quando andamos em retidão, cheios do Espírito, em comunhão e em amor com Deus. Andando nessa situação, estaremos sempre protegidos e não teremos o que temer. Devemos temer se não andamos com Deus. Aí sim, gente, lembrando que a vida cristã é pautada pelo temor e pelo amor. O temor de não estarmos nos caminhos do nosso Senhor e o amor que Ele nos dá diariamente, nos livrando de todo o mal. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Era essa passagem por hoje, né? O capítulo 23. Semana que vem, nosso desejo é que possamos estar juntos de novo e que vocês possam ter um domingo abençoado, né? E cultuem a Deus amanhã, o nosso Senhor Jesus, ao Espírito Santo, na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade, e por amor por tudo que Ele faz por nós, por tudo que Ele nos livra e pela salvação e a vida eterna que temos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar então finalizando e a gente se vê na semana que vem. Papai, muito obrigado por mais um momento que o Senhor nos dirigiu, o Senhor nos capacitou, o Senhor permitiu que pudéssemos aprender a Tua Palavra. Que cada momento aqui entre em nosso coração para a glória do Teu santo nome, para o entendimento da Tua Palavra e para que nós possamos praticar isso nas nossas vidas, reconhecendo o Seu cuidado, o Seu livramento, a Sua ação no meio das nossas vidas e nos capacitando para todas as boas obras que o Senhor nos tem preparado já na eternidade. Somos muito gratos por podermos Te chamar de Pai. Somos gratos por sermos noiva do nosso Senhor Jesus Cristo e por termos o Seu Santo Espírito como nosso melhor amigo, assim como o nosso Senhor Jesus também. A nossa oração é que nós possamos caminhar sempre nessa direção, acreditando no Senhor, dependendo do Senhor, buscando em todos os momentos da nossa vida os Teus caminhos e os Teus desígnios, para que no final possamos completar essa corrida que o Senhor nos propôs, mas que já é garantida a vitória, não por nós, mas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz pelo nosso lugar. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, a nossa semana nas Tuas mãos e que possamos na semana que vem estar reunidos de novo para glorificar e honrar o Teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Até lá!